Nós fizemos o seguinte: eu trouxe para cá livros de filosofia, de literatura, Pablo Neruda, livros de literatura, livros de teologia, nem tanto de teologia, livros de literatura cristã, como Nárnia, Olan, porque na verdade acontece que o crente às vezes tem a impressão de que ele está numa luta com esse mundo, e numa luta tão desigual, que ele tem que se proteger. Então, se ele for ler filosofia, se ele for ler literatura, pode ser que ele perca a sua fé. Eu não acredito que seja assim. Acredito que a gente precisa de um tipo de fé que não tenha medo deste mundo. Porque se queremos brilhar nesse mundo como a luz de Cristo, precisamos conhecer este mundo. E essa maneira de tentar viver nesse mundo isolado de tudo mais, um tipo novo de ascetismo, é igual os monges faziam. Iam para dentro de um mosteiro e esquecer do mundo, viver a sua fé. Mas não foi assim que Jesus viveu, não foi assim que os apóstolos viveram, não foi assim que Salomão viveu. Se você abrir a sua Bíblia, a minha eu deixei lá, alguém pega para mim? Tinha deixado ela aqui é uma marronzinha, tá aí? Se você abrir a sua Bíblia, lá em Salomão, de novo, lá em Eclesiastes, se você trouxe a Bíblia, ou abre o seu aplicativo, em Eclesiastes, nós vamos entender o seguinte, que é preciso ter uma atitude positiva em relação aos livros. Os livros podem sim ter lá o seu perigo de distração, podem sim nos confundir, não tenha dúvida. Mas eu acho que você precisa ter uma atitude positiva. A partir de Eclesiastes, capítulo de número 12, o texto que eu li logo no início, que diz assim lá no verso 12: demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Parece então que a atitude de Salomão é negativa, não parece? Mas na verdade Salomão não está só propondo uma atitude negativa. Ele está dizendo, existe esse perigo? Existe. Mas o que a gente deve fazer com isso? Se não podemos fugir da ideia de escrever livros, não podemos fugir da ideia de estudar. Como em todo o livro de Eclesiastes, ele fala do trabalho. Ele diz que muito trabalhar também é correr atrás do vento. Que o amor é correr atrás do vento. Nós não podemos fugir dessas coisas. Nós precisamos aprender a lidar com elas. Então Salomão diz no verso de número 13: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Então eu parto do princípio de que você deve ler um livro tendo temor de Deus no seu coração. Que você deve abordar qualquer coisa dessa vida a partir de um ponto que tem a ver com Deus. Então essa noite, a minha proposta é a gente trabalhar fé cristã e literatura, como ler livros a partir de uma visão cristã. Eu quero propor para vocês um método. Vou sugerir um método de como eu posso ler um livro. Pode ser O Guarani, de José de Alencar. Hoje eu estou chique, né? Estou de propósito. Pode ser A Ética Protestante, Espírito e Capitalismo, de Max Weber. Eu quero propor para vocês uma moldura de como você pode ler livros a partir de uma visão cristã. Nem sempre você precisa ler um livro e fazer uma análise dele, mas você precisa saber como enxergar a realidade de um autor a partir da sua fé. Porque assim, nós vamos ver já, existe o perigo de uma assimilação tão grande do que um escritor fala, que você vende a sua fé para um escritor qualquer.
A falta de uma boa perspectiva, de uma estratégia cristã para a leitura de livros, pode ocasionar uma ruptura obtusa. Que isso? Não quero saber de livros, só quero saber da Bíblia, ou de livros evangélicos. Só vou comprar os livros do pastor da minha igreja, reverendo Marcos Kleber. Pode ocasionar uma ruptura, ela é obtusa, isso não é bom. Ou uma assimilação inconsequente. É aquele filósofo do último livro. O último livro que ele leu é o livro da vida dele. Ele acabou de ler, eu vi ali as 5 linguagens do amor. Eu não sei onde é que está aqui. Está em algum lugar aí. Ah, aqui ó. 5 linguagens. Ah, esse é o livro da minha vida. Tudo agora são as 5 linguagens do amor. Depois ele vai ler Vidas Secas e fala assim, esse é o livro da minha vida. Sim, tem que tomar muito cuidado para você não assimilar tudo. Eu conheço irmãos que mudaram completamente o comportamento depois de ter lido, deixa eu ver se eu trouxe para cá. Deve estar por aqui, o Nietzsche, o anticristo do Nietzsche. Mudaram completamente, perderam a fé, mudaram a sua maneira de ver o mundo. Porque entraram numa literatura sem saber como ler. A falta de uma perspectiva cristã ou de uma estratégia cristã para a leitura de livros pode ocasionar uma ruptura obtusa ou uma assimilação inconsequente. Tanto uma posição quanto a outra são caminhos inadequados para um cristão. Um cristão foi chamado para ser luz no mundo. Para iluminar esse mundo, você precisa entender as trevas em que ele está. E para entender as trevas, você precisa ouvir o mundo. E um jeito de ouvir o mundo é ouvir os autores, lê-los. Por que que alguns autores falam o que falam e do jeito que falam? Como um cristão deve entender, né, José de Alencar, por exemplo. Ah, vocês não são desse tempo, né? Eu lia muito isso na escola. Vocês ainda leem isso, né? Acho que leem. O Guarani, José de Alencar? Sim. Deve ser ainda de vestibular. Mas você pode ir além da literatura. Por que que eu acho que é Kéfera? É Kéfera. É isso? Ela escreveu um livro. Ela é blogueira. Por que que ela diz o que diz? Do jeito que diz? Você não pode assimilar tudo inconsequentemente, mas você também não pode deixar tudo para lá. Porque o que ela está dizendo ou não dizendo tem a ver com esse mundo. E você precisa entender esse mundo para iluminá-lo. Para saber de que maneira você vai brilhar. Compreender. Um cristão que deseja compreender e servir a Deus como luz no mundo, precisa ter um tipo de leitura, eu vou chamar de leitura crítica, mas uma leitura cristã da vida e dos livros. Há 3 atitudes para com a leitura de livros, que você pode errar com essas atitudes. Ali está faltando um pedacinho, né, da imagem, mas eu vou ler para você. Grupo A, primeira atitude, pessoa que prefere não ler, pois ele deseja proteger a sua fé de ataques. Aí eu não quero nem saber desse livro. Eu lembro que quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu li um livro, ele deve estar por aqui, não trouxe tudo, né? 1984, do George Orwell. Já leram esse livro? Vocês deveriam ter lido esse livro. Não é do Orwell. 1984 não está aqui, né? Esse livro era um escândalo para a minha época. Era um escândalo. Mas foi bom, depois de um tempo, reler, para ver como ele apresenta esse mundo e existe uma resposta cristã para a pergunta que ele faz. Se eu tivesse essa ideia, eu ia responder isso na prova. Mas eu não tinha. O que eu fiz? Eu protegi a minha fé.
Eu li, respondi do jeito que o professor queria e tentei esquecer esse livro. Essa não é uma atitude muito boa. Uma segunda atitude, grupo B, lê tudo, assimila tudo sem filtro e nunca protege a sua fé. A fé é para a igreja. Para a vida eu uso outras ferramentas. Não é bom. E uma terceira atitude, lê, mas não sabe bem como a sua fé se encaixa e responde ao que ele lê. Então eu queria que você fosse além disso. Tem alguém aqui que é do grupo C, que lê, não tem medo, mas ainda não sabe como a sua fé se encaixa no que lê? Tem alguém? Ninguém? Vocês são de qual grupo? Ninguém quer ser acusado. Olha o que esse pastor disse, Eugene Peterson. Olha o que ele disse sobre leitura, para pastores, hein? Os pastores que negligenciam a leitura dos romances não têm seriedade, ou ao menos um aspecto dela. Leia a Escritura, certamente. Teologia, naturalmente. Comentários, diligentemente. E os romances, a todo custo. Por que ele diz isso? Está dizendo o seguinte, pastores precisam entender o mundo. Crentes precisam entender o mundo. E se você só lê livro evangélico, você só vai entender o mundo evangélico. Mas se você ler outros livros sem uma boa estratégia e uma boa perspectiva, talvez você assimile demais e não saiba como responder. Eu espero que isso seja útil para você essa noite, dizer isso aqui para você. Nós vamos ensinar uma metodologia da grade. Aprendi isso no livro da Nancy Pearcey. Ela trabalha com isso para leitura não só de livros, mas de filosofias. Ela diz o seguinte, que a vida cristã e toda a história do mundo, numa perspectiva cristã, está dentro de uma grade tripla. Criação, queda e redenção. Isso a gente chama de metanarrativa. Já ouviram falar essa palavra? Metanarrativa. Toda história tem uma história por detrás. Assim, a gente chama, qual é a moral da história? Já ouviram essa expressão? Qual é a moral da história? Qual é a história por detrás dessa pequena história? Então essa história por detrás é a metanarrativa. É aquilo que motiva as coisas a acontecerem. O cristianismo entende que existe uma metanarrativa da história das pessoas e da história de todo mundo. E essa metanarrativa é: o homem foi criado reto, o homem caiu e o coração humano buscará a redenção. Isso o crente e isso o descrente. Quando alguém lembra a história do Chapeuzinho Vermelho? Lembra a história do Chapeuzinho Vermelho? Ninguém lembra a história do Chapeuzinho Vermelho? Estou ficando velho. Claudionor, você lembra a história do Chapeuzinho Vermelho, Claudionor? Só eu que estou velho. Alguém me ajuda? Alguém sabe a história do Chapeuzinho Vermelho? Ruth? Lembra, gente? A musiquinha do Chapeuzinho Vermelho? Ah, sabe? Como é que é? Vou bem com... assim, pela estrada fora eu vou bem sozinho. Não é bem contente, não? Não. Bem sozinha. Levando esses doces para a vovozinha. O caminho é longo, a estrada é longa, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Pode cantar lá pros nenéns, tá? Eu, quando as minhas meninas, quando a Laila era pequena, eu cantava Castelo Forte. É verdade. E ela dormia só para não ouvir. Escuta só, gente. A história do Chapeuzinho Vermelho. A história do Chapeuzinho Vermelho, a nossa família é linda.
a nossa família está tudo bem, eu vou levar docinhos para a vovó. Olha que paraíso. Mas tem alguém que vai entrar nessa história e vai estragar a história. Quem é? O lobo mau. E o lobo mau vai lá, entra na casa da vovó, né? Ele engole a vovó. E ele deita na cama da vovó. E vai enganar o Chapeuzinho Vermelho. Por que esses olhos são tão grandes, vovó? É a queda, gente. Ela tem um mundo de paraíso, mas esse mundo foi invadido pela queda. Quem é que vai salvar Chapeuzinho Vermelho? O lenhador. O lenhador vai chegar, vai matar o lobo mau, cortar a barriga do lobo mau, tirar a vovó. E agora, tudo está bem. Redenção. Perceberam que tem uma meta narrativa nessa história? Uma história por detrás da história? Ah, mas quem contou a história de Chapeuzinho Vermelho era cristão? Não. Mas é que existe na alma humana um anseio. Deus fez a alma humana com sede de Deus. O pior homem deste mundo, mais mau, mais terrível, né, o mais incrédulo ou mais perverso, ele ainda tem algum tipo de ideia de redenção. Esse é o último banco que eu vou assaltar, depois eu vou pegar o dinheiro e vou para uma ilha e vou morar em paz. Já viram isso? O bandido que planeja o último assalto num filme. É um tipo de redenção torta. Mas você tem que entender uma meta narrativa de redenção. Tá? Então, a Nancy Pearce, ela coloca essa grade como uma maneira da gente ver as coisas. E você pode fazer isto lendo livros. Então, quando sumiu, será que voltou? A criação. Procure entender os valores perdidos. Quando você abordar um livro, procure tentar entender quais são os valores que foram perdidos. Aquilo que o autor, através do personagem, através do discurso, através da história, ele está dizendo assim, olha, essa história está acontecendo porque nós perdemos alguma coisa. Os filósofos, eles trabalham com uma ideia, eles dizem o seguinte, que toda história tem uma espécie de paraíso perdido. O ser humano tem um sonho de paraíso perdido. Sempre a gente está trabalhando para recuperar algo que perdeu. As histórias são muito assim. Elas começam apresentando algo bom, mas o transcorrer de toda a trama, dos dramas, dos romances, é uma confusão que atrapalhou aquilo que era bom. Às vezes o que é bom não está explícito, mas está implícito. Às vezes ele começa já no mundo ruim, mas ele faz apontamentos do que deveria ser. Você tem que ler o livro e tentar encontrar estes valores perdidos. E você vai descobrir uma coisa muito interessante. Você vai descobrir que o ser humano anseia pela paz. Ele sempre coloca... Ninguém parte de um mundo caótico. Agora o mundo está tão bom, nós queremos voltar para o mundo caótico. Você não vai ler livros assim. Pode ter, assim, propositadamente alguém fala assim, não, eu vou criar um mundo diferente. Mas olha, se ele deseja um mundo caótico, entre aspas, é o paraíso perdido dele se ele ama o caos. Existe uma metanarrativa de uma origem que eu quero voltar. Então, quando você ler livros, uma parte da grade da sua leitura, qualquer literatura, você que leu aí, quem leu algum livro recentemente? Nas últimas semanas aí, leu pelo menos um livro. Gente, lá atrás, que livro você leu? Eu não estou enxergando. É a Cat? Não, é a Ana. Gente, eu estou mal. Ana, que livro que você leu, Ana? Como?
O médico e o monstro, Dr. Jekyll e Hyde. Né? Ele quer voltar para ser o quê? Só médico, bem, viver bem. Mas ele tem um Hyde que atrapalha a vida dele. E ele busca uma cura. Eu não sei se é esse o enredo do livro, é, Ana? Tá vendo? Obrigado, Ana. Quase toda a produção literária parte de uma lembrança edênica. Edênica é de Éden, de paraíso. Uma espécie de paraíso perdido, sentido pela alma. Perdi. A vida da gente é muito assim, para falar a verdade. Quer ver uma poesia? Aquela poesia, eu estou mal de memória, quando ele lembra lá de Passárgada. Como é que começa aquela poesia? Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei. Oi? Tenho a mulher que eu quero? Não lembro agora. Mas olha só a ideia de paraíso perdido. Né? Ou então, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. A minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam no lugar onde eu estou, não gorjeiam como? Ó, paraíso perdido. Reclamando da queda. Não sei que lugar que é Itaquera, onde está... as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá. Né? Os atletas que goleiam, não goleiam como lá. Sempre usando essa metáfora brasileira. Queda. Quase todas as histórias apresentam um quadro geral de problema que precisa ser resolvido. Chapeuzinho Vermelho nós já dissemos, né? Por exemplo, a menina do sapatinho de cristal, a gata borralheira. Cinderela. Não era gata borralheira o nome dessa Cinderela? Gente, eu tenho aqui o Contos de Grimm. Tá. É outra história? Eu tenho aqui o Contos de Grimm. E eles são impressionantes, né? Para caber o sapatinho no pé das filhas da madrasta, tinha que serrar o pé. É incrível. O conto original serrava o pé, cortava dedo. Hã? Os irmãos Grimm. Irmãos Grimm. Assim, há um problema a ser resolvido. Um problema que depois que resolvido leva a gente para o paraíso. E viveram felizes para sempre. Uma boa história do Shrek. Tá certo? Desde problemas psicológicos, um criminoso que precisa ser descoberto, um amor que foi perdido, o quadro negativo é parte da metanarrativa da queda. Está sempre com uma metanarrativa por detrás do problema. Por fim, a redenção. Quando você pegar um livro, e esse talvez seja o ponto mais importante para você entender o mundo. Porque assim, cada um tem uma ideia de paraíso perdido, de criação. E cada um tem um problema a ser vivido, um momento de queda. E os autores vão pôr isso no livro. Mas o mais importante para você entender esse mundo é como é que esses autores estão tentando resolver os problemas da queda. E cada um vai propor uma solução diferente. Tá? Desde cortar a barriga do lobo para tirar a vovó de lá de dentro, tá? A simplesmente casar com um príncipe encantado. E quando eles começam a colocar isto, eles estão dizendo o que é que eles querem do mundo. E nessa hora, você vai entender como é que as pessoas pensam em resolver seus problemas. E uma pessoa encantada pelo príncipe, e que gosta de ler os livros dos príncipes de cavalo branco que vai salvar a donzela, talvez seja alguém numa angústia, esperando um salvador. E quando uma literatura de um país ela é muito
permeada desse tipo de proposta, aquele povo está, de alguma maneira, esperando o Salvador. Daí que políticos como Maquiavel, né? Eles falam assim, esse povo pensa desse jeito, eu vou arrumar um Salvador para eles. A literatura de um povo pode ajudar, por exemplo, um governo, ou levantar governos maldosos, mas pode ajudar a igreja. Qual é a literatura brasileira? Como é que os autores brasileiros propõem respostas? Os nossos autores atuais, ou aquilo que as pessoas estão lendo mais. Por que as pessoas estão lendo mais determinado autor? Talvez o tipo de proposta de solução. Eu peguei a Kéfera aqui porque eu não conheço ela, para ser bem sincero. Nunca li o livro dela, mas eu comprei um livro dela. Não comprei, Laila? Eu comprei, Ana, dessa Kéfera, né? 2? Um só. Eu comprei porque as meninas gostam de blog. Eu falei, vou comprar. Mas nós temos que aprender a ver como ela está resolvendo os problemas. Que tipo de problemas ela propõe. Ou outros autores. Gente, estou pegando aqui uma blogueira, você pode falar, nossa, isso não está nada intelectual. Tá, mas você pode pegar um Nuno Cobra, por exemplo. Como é que ele está propondo respostas? De que jeito o nosso povo está lendo, e esse jeito pode estar refletindo no modo como o povo está vivendo. Então a fé cristã, ela tem que se aproveitar da literatura como uma maneira de entender este mundo. E talvez de apresentar a resposta cristã de uma forma que seja mais próxima dos problemas das pessoas. Naturalmente, toda história tem um desfecho ou aponta para um. Em geral, esse desfecho evoca uma metanarrativa de redenção, de glória. Ou seja, como o autor propõe uma saída para a situação da queda e a possível volta ou melhora do paraíso perdido. Como é que um autor, ou determinado autor que você está lendo, propõe soluções? Então, um cristão, ele vai pegar um livro e ele vai ter essa metanarrativa, esse quadro, essa grade, criação, queda e redenção na sua mente, e ele está lendo. E ele está tentando identificar estes elementos. No final, o que se espera é que você consiga dizer o seguinte, ele propõe esse tipo de saída, mas o cristianismo propõe este. Está próximo ou distante? E aí talvez você tenha condições de fazer uma crítica cristã sobre o livro que você está lendo. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Tranquilo? Entendível? Vamos fazer um exercício. Quantos já leram aqui Capitães da Areia, do Jorge Amado? Quantos? Poucas pessoas, né? Vou contar um pouquinho dessa história. Tem um filme, Capitães da Areia. Ele foi produzido pela filha ou neta do Jorge Amado, não sei, deve ser neta. E ele foi um filme que fez até um razoável sucesso no Brasil, mas como é filme brasileiro, o brasileiro não assistiu. Ou poucos brasileiros assistiram. Tá? Se você depois quiser... Agora, quem assiste o filme perde bastante, é lógico, porque o livro, em geral, os livros que viram filmes, né, eles não são tão bem representados. É óbvio que não, né, não dá. Mas é difícil um filme ser tão próximo do livro. Esse é bem próximo, só tem um problema, é filme. Então, não tem jeito de ser igual ao livro, porque o livro o leitor empresta muito para os personagens, empresta muito de si. No filme não, já está tudo pronto. Capitães da Areia, essa aí eu acho que é a capa do filme, salvo engano. Tá bom? Bom, quem não leu Capitães da Areia, agora pode desligar o slide, que agora eu vou para um outro texto meu.
Quem não leu Capitães da Areia do Jorge Amado, trata-se... Capitães da Areia é um grupo de meninos de rua. Eles moram em Salvador, acontece lá na cidade de Salvador, por volta do ano de 1910, 1920, 1930, naquele período, chamado, acho que Estado Novo, já chegando no Estado Novo, em 32. E os Capitães da Areia são meninos que vivem numa ponte sabe aqueles trapiches que vão para o mar? Eles se escondem num lugar daquele, ninguém sabe onde eles estão, e eles fazem furtos. O livro começa que teve um roubo na casa de uma pessoa importante, e o livro começa relatando como é que os jornais divulgaram. Então teve um jornal que divulgou em primeira página, né, a acusação contra os meninos. Numa página interna, um padre que defendia os meninos. O padre, acho que é José Pedro, né? Depois uma senhora numa página que mandou uma carta para defendendo os meninos, defendendo o padre. Depois um homem que tomava conta do manicômio, do lugar reformatório, onde os meninos de rua, os meninos levados, os meninos bagunceiros eram levados para serem tratados com a ferro e fogo. Então assim, começa mostrando como a sociedade estava vendo aquele problema. E em geral, o livro vai dizer, a sociedade está tentando recriminar e acabar com esses meninos. A história se desenrola, um deles, o personagem principal, é o Pedro Bala. Não vou contar todo o livro não, senão vai perder a graça, né? Mas vou contar só por alto. O Pedro Bala é o líder dos meninos, ele é um cara muito esperto. Ele junta alguns próximos dele, ele tem, por exemplo, o professor, que era um dos meninos que lia muito e se tornou, no final do livro, um pintor. Ele depois iria retratar a história dos meninos, dos Capitães da Areia. Então esse grupo, esse bando de meninos, era chamado de Capitães da Areia. Tá? Foi escrito em 1937, a minha anotação aqui. Tá? Logo no comecinho ali da Era Vargas. Só para você ter uma ideia, os livros do Jorge Amado, esse aqui, eles foram queimados em praça pública na época. Tá? Porque ele dava uma solução para o problema que o governo não gostou. Vocês vão ver já já. Gente, eu não vou contar a história de todos os personagens, mas vou tentar mostrar a metanarrativa, criação que é de redenção neste romance. Tá? Pedro Bala, ele lidera esses meninos nos assaltos, mas o Pedro Bala se preocupa com os meninos. Ele os esconde no trapiche, eles roubam e ele promove esses furtos para poder fazê-los sobreviver, porque eles não têm casa. Cada personagem tem uma metanarrativa pessoal. Por exemplo, um deles era sobrinho de um cangaceiro do bando de Lampião, e ele se orgulhava daquilo. E ele agora estava na rua e o que ele sonhava era ser um cangaceiro igual seu tio Lampião. Olha, a ideia de paraíso perdido, e tudo que ele está fazendo agora é para um dia juntar dinheiro para voltar para o bando de Lampião. Pedro Bala então está cuidando desses meninos, está fazendo esses meninos sobreviverem, e ele está querendo um jeito de que cada um deles tenha um futuro. O próprio Pedro Bala quer isto, um futuro. Então toda a trama, os diversos personagens vão aparecer, como por exemplo o padre. O padre, ele é um representante da fé cristã, não pensa só na Igreja Católica, é um representante da fé cristã e é uma pessoa preocupada com os meninos, é o único que sabe o esconderijo dos meninos onde é, mas ele não conta para ninguém. Ele quer dar uma solução para os meninos, ele também quer a redenção dos meninos, mas o padre José Pedro, ele não sabe como fazer isso. Ele tentou, foi até a igreja, tentou convencer o bispo de fazer algo, mas o bispo disse, esse não é assunto nosso.
Então assim, veja, o Jorge Amado, ele está mostrando que existem pessoas que querem o bem, mas que as instituições brasileiras e da religião brasileira não querem ajudar. Como é que Jorge Amado propõe uma redenção para este grupo? Jorge Amado propõe uma redenção pelo amor, por exemplo. O Pedro Bala, num determinado momento, conhece uma garota, se apaixona e a vida dele muda. Acho que o capítulo mais bonito, falei para a Laila que eu chorei nesse capítulo, você acredita? Muito mole, né? Chorei. Não vou contar porque acontece uma coisa muito importante. Mas importante de você chorar. Eu chorei. Mulheres que são mais sensíveis vão chorar. Alguns homens vão sorrir, mas muito poucos. Não, todos vão chorar, hein, Tiago? Você que leu, o que você acha? Você chorou? Você lembra, Ruth, quando leu? Ah, tá. Então tá bom. Não vou perguntar qual é a metanarrativa atrás disso. Tem um paraíso aí, perdido? Já foi. Ah, sim, então... Então, o Jorge Amado, ele está propondo a saída pelo amor. Aí ele faz esse amor não ser suficiente para redimir Pedro Bala. O Pedro Bala vai com todas as suas energias neste amor, mas esse amor não consegue redimi-lo. E a culpa é da sociedade. A sociedade é a serpente deste romance. É o diabo. É o lobo mau desse romance. Então Pedro Bala descobre uma coisa importante no livro. Ele descobre quem era o pai dele, que ele nunca conheceu. Porque ele encontra com uma pessoa, ele tem um contato com uma pessoa que sabe quem é o pai dele. E ele fala desse pai dele que era um herói. Isso eu vou ter que dizer, estragar um pouco do livro para você. O pai dele era um sindicalista. Ele lutava por direitos de pessoas empregadas na cidade. E ele foi morto por isso. E o Pedro Bala, então, coloca no coração dele o desejo de ser igual ao pai, seu herói. No final do livro, eu não posso contar. Você vai ter que ler. O que Jorge Amado está propondo, porque ele era comunista, ele estava propondo um tipo de revolução a partir dos pobres. Por isso o livro mostra como os pobres são maltratados, largados pela sociedade rica, pelo poder, e estes pobres têm que se fortalecer para poderem alcançar a redenção. Quando você lê Capitães da Areia, tenta enxergar isso lá. Cada um vai enxergar de um jeito uma metanarrativa. O que eu estou propondo é que vocês comecem a ver isto. Bom, diante da proposta de Jorge Amado, seria assim que o cristianismo proporia uma solução? A solução, então, o problema nosso é mesmo uma luta de pobres e de ricos? É esse o problema do mundo? Numa determinada época, o Brasil leu demais essa história. E Jorge Amado se tornou um grande escritor. Porque houve um momento na história do país que todo mundo queria esse tipo de redenção. A igreja precisava ter lido essa proposta para entender. Na época em que o Brasil estava lendo Jorge Amado, por volta dos anos 50 e 60, quando os primeiros movimentos comunistas estavam surgindo já na época de Getúlio Vargas. Né? Lembra aquelas revoltas dos tenentes e tudo mais? O Brasil evangélico não entendeu isso. E muitas vezes nós ficamos numa posição, até hoje, mal vista,
Porque a gente foi para uma ideia assim, nós não podemos ler Jorge Amado. Porque quando um jovem lê, ele assimila, aí ele vira marxista, comunista. Se você ler um livro assim, você precisa perguntar para Deus, para este problema que está sendo proposto aqui, qual é a solução? Por exemplo, se o teu irmão não tem uma capa e você tem duas, o que a Bíblia diz? Dá uma para ele. A igreja de Jerusalém, havia irmãos que tinham dificuldade de sobreviver. O que os outros faziam? Repartiam seus bens com os mais pobres. Ajuda, quebrantamento, aproximação entre pessoas. Não é uma questão de política, é uma questão de amor. O amor que Jorge Amado mata era um amor mais erótico. Mas o amor entre as pessoas não está presente no livro. O pouco que está é fraco, como o do padre. O padre no final nem fica no lugar onde ele estava, porque ele era considerado um padre comunista. Que livros vocês estão lendo? Ou vocês não estão lendo? Vocês estão longe deles. Se vocês não estão lendo e estão longe deles, talvez vocês também estejam longe do mundo. Mas hoje as pessoas não leem muito, elas veem muita coisa, elas olham para a internet, não é isso? E na internet está cheio de literatura visual. A TV e os filmes. Como é que você está vendo as coisas? Ou você está fugindo delas? E aí o seu cristianismo não serve para esse mundo. Ou você está vendo essas coisas e está abraçando, assimilando tudo, sem critérios. O critério é o momento. Aí então talvez você esteja vivendo a vida mundana, impressionada com a blogueira, ou impressionado com o... Como é que chama o cara que joga gamer? É isso? Que tem não sei quantos milhões de seguidores. É isso que eu quero ser. Essa é a minha redenção? A nossa redenção é Cristo. Vamos ver como é que o apóstolo Paulo faria isso? Cadê os nomes do pessoal? Todos escreveram o nome num papel? Todo mundo escreveu o nome no papel? Alguém não escreveu o nome no papel? Querem escrever? Eu aconselho escrever. Leva lá, vamos lá, levanta a mão, escreve o seu nome no papel. Eu não vou dizer agora para que é isso, tá? Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, tá? Quem já escreveu não pode voltar atrás. Levanta a mão aí, o diácono irá servi-lo, aquele que foi omitido na passagem do papelzinho. Tá. O som. Pessoal do som, vocês também querem participar? Enquanto está distribuindo aí o papelzinho, você que não pegou, deixa a mão levantada. Escreve aí o papel, pode ser de vocês aí, divide um papel aí, escreve o nome. Aí do som e traz aqui. O apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo está em Atenas. E ele está andando lá na cidade de Atenas, capital da Grécia. Capital praticamente da Grécia Antiga. Lugar de adoração dos diversos deuses de Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Verso 16. Versículo 16. E ele fica olhando, Deus a tal, Deus
verde e branco, Deus preto e branco, Deus vermelho, preto e branco, Deus de todas as cores, Deus para tudo quanto é gosto, Deus que está no primeiro lugar, Deus que está em nono, Deus que está em último, Deus que vai ser rebaixado, Deus de todo tipo está presente ali em Atenas. A idolatria em Atenas está solta. E Paulo está revoltado. E Paulo quer comunicar o evangelho para aquelas pessoas. E Paulo está tentando, e ele já identificou esse ponto de contato, a religião. Eles são muito religiosos. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio da Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E ele vai falar de Deus. Vai dizer, vocês têm um monte de Deus, e tem até um Deus que vocês não conhecem. Está escrito lá no templo. O Deus desconhecido. E Paulo vai falar, esse Deus, é esse Deus que eu estou apresentando para vocês. E Paulo, no seu sermão para os atenienses, ele diz o seguinte, verso 25, esse Deus não vive em santuários, é Ele que nos dá a vida, Ele que nos dá a respiração, Ele que nos dá tudo. Ele de um só fez toda a raça humana, Ele fixou os tempos, a primavera, o verão, Ele fez tudo isto. E ele diz assim, que para buscar a Deus os homens estão tateando, tentando achar. Mas nele nós vivemos e nos movemos. E aí Paulo cita os poetas gregos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles todos também somos geração. Olha só. Os poetas, é o Erato, acho que é, como é que é Erato o nome desse poeta? Acho que é Arato ou Erato, eu não lembro agora a pronúncia. Esse era o poeta. Ele não estava falando de Deus. Mas Paulo pega a metanarrativa do que o poeta está dizendo, está falando, está vendo o que o poeta disse? Dele nós somos geração. O poeta possivelmente estava falando de um logos, possivelmente estava falando de alguma divindade, de um Deus grego poderoso, e Paulo fala, da divindade nós somos geração. Só que Paulo vai dar a resposta cristã. Paulo usa um poeta grego, aplica a resposta cristã ao poeta grego, e diz assim, nós somos geração do Deus desconhecido. E como é que a gente conhece esse Deus? Aqui no texto Paulo vai dizer, lá no verso de número 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de nós, ressuscitando dentre os mortos. Aí Paulo apresenta Jesus. Como é que eu quero encerrar isso? O objetivo nosso do ponto de encontro é falar de assuntos mais amplos para você saber como é que um cristão vê essas coisas. Um cristão não precisa fugir de Jorge Amado. Todos os papéis estão aí, Lúcia? Põe tudo num lugar só. Um cristão não precisa fugir do Jorge Amado, Capitães da Areia. Um cristão não precisa fugir nem do Dan Brown, lembra do Código da Vinci? Um cristão não precisa fugir. Deixa eu escolher um bem chato. De Maquiavel. Um cristão não precisa fugir disto. Por que não? Porque um cristão tem condição de ler
esses livros de forma cristã. E vocês precisam aprender. E vocês precisam ler bons livros. Isso implica vocês lerem nossos autores para conhecerem o nosso país. E lerem outros autores para conhecer o nosso mundo. Nós estamos num mundo globalizado. Você precisa ler Shakespeare, T.S. Eliot, os britânicos. Mas precisa ler Clarice Lispector, Paulo Coelho. Eu li Paulo Coelho, eu li do Paulo Coelho As Valquírias, Diário de um Mago, mais famoso deles. E li O Alquimista. Não, o mais famoso eu acho que é O Alquimista, né? Não, O Alquimista é outro. O Diário de um Mago. E 3, não lembro o terceiro mais, faz tempo. Por que a gente precisa ler? Porque a gente precisa conversar com as pessoas. E a gente precisa explicar isso para as pessoas. E de repente você tem um primo que leu Friedrich Nietzsche. Ou um amigo de escola. Ou o professor vai mandar você ler. E você nem sabe como ler de forma cristã. Eu espero que vocês aprendam.